Fala pessoal, Vitor Paniche aqui com vocês de novo, pessoalzinho aí do cursinho 20 de novembro, bora fazer alguns exercícios sobre aquela nossa primeira aula, vamos lá, certo? Lembrando, cartografia, mapas e horário e relevo brasileiro. Considerando o mapa a seguir da América do Sul, tornando por base as características de relevo do continente, faça a associação correta. Cordilheira dos Andes, planície amazônica, planalto brasileiro e planície platina, certo? Vamos lá, a resposta é a C, vamos colocar aqui, vamos ver. Vocês estão vendo, acompanhando aqui pelo mouse. No caso, a Cordilheira dos Andes, a letra A, bem aqui desse lado esquerdo que a gente tem, certo? No caso, a planície amazônica, bem na nossa Amazônia central aqui, o estado do Amazonas para ficar bem claro para a gente, certo? O Planalto brasileiro, certo? Como nós já tínhamos discutido na outra aula. E, no caso, a planície platina. Eu não cheguei a conversar um pouquinho sobre ela, mas mais para frente a gente vê isso aí. Vamos lá. Roberto, morador da capital paulista, é um cidadão em cor prático. Com o tempo, acostumou-se a deixar seu carro na garagem e ir a pé ao lugar que necessita, desde que seu trajeto não ultrapasse 2 km. Assim, quando viajou pela primeira vez para Fortaleza, consultou o mapa a seguir para saber se deveria ir a pé da Praça da Bandeira, ponto A, vamos aqui, ó, olhando aqui o ponto A, certo? Até a praia de Iracema, a praia linda lá de Fortaleza, no ponto B. No mapa, com o uso de uma régua, constatou que a distância entre A e B era de 7 centímetros. Em seguida, consultou a escala do mapa para calcular a distância real entre os pontos. Considere o percurso em linha reta. Segundo os critérios encorpáticos de Roberto, ele deve, certo? Vamos ver aqui. Ele está usando a escala, que a escala está um pouquinho difícil de ver. Mas vamos ver. Resposta B, certo? Cadê? Ixi, desculpa, gente. Vamos voltar aqui. Aqui. Ir a pé, pois a distância não chega a 1 km. Ir a pé, pois a distância está entre 1 e 2 km. Foi o que ele conseguiu construir. Lembra aquilo que a gente estava falando sobre a escala? É por causa da imagem, não ficou bem claro aqui para vocês, mas na apostila vocês conseguem ver certinho, tá? O que acontece? Ele comparou essa escala, pegou os 7 centímetros e fez aquela continha. E ele descobriu que a distância é entre 1 e 2 quilômetros. Portanto, ele tem que ir a pé, pessoal. Vamos para a terceira questão. A linguagem cartográfica é um dos instrumentos de leitura do mundo mais usados pela geografia, pois os mapas sempre trazem informações contextualizadas no tempo e no espaço. O mapa da charge de Angeli se refere, de forma artística, uma certa realidade geográfica contemporânea, a chamada Nova Ordem Mundial. Com base nos conhecimentos em cartografia e geografia do mundo atual, um bom título e uma boa legenda para o mapa temático de Ângelo seria... aqui o título, vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó, que nesse mapa ele está fazendo uma charge, colocando um pouco sobre a nossa classificação social mundial. Então, no caso, a gente pega aqui Brasil, classe média, a gente coloca aqui na América do Norte, pessoal rico, aqui na África, um povo miserável, pobre, miséria, classe média alta na Europa, países ricos aqui, certo? Então, a gente pode considerar o quê? Certo? Que a divisão econômica social do mundo atual seria o título do mapa, e a sua linguagem seria a sua legenda, no caso, seria os graus de inclusão e ou exclusão social. Compreenderam? Vamos para a próxima então. Muito simples. A carta e a foto a seguir foram enviadas por Cibele ao seu primo Fernando, que, como ela, também gosta muito de viajar. Vamos prestar atenção aqui na carta. Oi, Fernando. Estou em um país muito bonito. Aqui há desertos, praias lindas, florestas tropicais e até vulcões. Esse país é limitado ao norte por uma grande potência mundial
e é um país membro do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Já adivinhou onde estou? Certo, pessoal? Muito fácil essa. Tá? Muita gente pode confundir. Nossa, é uma pirâmide do Egito. Não, não é. A gente está falando aqui do México. Certo? Qual que é um país que tem... ele faz parte do Tratado Norte-Americano e ao norte dele tem uma potência mundial, no caso os Estados Unidos, certo? E o mais importante é a gente saber que ele é um país que teve vulcões, florestas tropicais, no caso, os outros países aí a seguir não tem, Canadá, Bolívia, Egito e Peru, tá bom? Vamos lá. Com a evolução dos meios de transportes e o desenvolvimento dos meios de comunicação, cidades localizadas a milhares de quilômetros passaram a se comunicar de forma mais ágil. Sendo assim, fazia-se necessário um sistema de horário padronizado entre as diferentes localidades do planeta. Esse sistema foi normatizado em 1884, quando representantes de diversos países reuniram-se em uma conferência em Washington em relação aos fusos horários. É correto afirmar que, certo? Vamos lá. As latitudes, que são linhas imaginárias, foram determinadas para padronizar os diferentes fusos horários do planeta. Não, essas linhas já existiam. O Brasil, por se localizar a oeste do meridiano de Greenwich, tem as horas adiantadas em relação a esse mesmo meridiano. Certo? A gente não tratou muito sobre fuso horário, porém está correta essa questão. Vamos ver as outras aqui. Os países que têm seus fusos horários a oeste do meridiano adotam o horário de verão para aproveitar melhor as horas do sol. Mentira, é só o nosso país que adota o horário de verão. O Brasil, por ser um país que ocupa vasta extensão territorial no sentido leste-oeste, possui mais de 2 fusos horários, sendo que cada fuso corresponde a 1 hora. A Terra leva 24 horas para dar uma volta completa em seu próprio eixo, movimentando denominada de translação. Por esse motivo, a Terra foi dividida em 12 fusos horários. Mentira, a nossa Terra foi dividida em 24 fusos horários. Vamos lá. Então, só voltando, resposta B. A rosa dos ventos foi uma invenção técnica de orientação espacial empregada por navegadores desde os fenícios na antiguidade. Nos mapas, a rosa dos ventos tem a função de identificar os pontos cardeais e colaterais. A partir de um ponto referencial qualquer no mapa, pode-se estabelecer a direção e a posição geográfica dos diversos lugares no mapa. Temos a indicação do Distrito Federal Brasília. Se tornarmos o Distrito Federal como ponto de referência central, estão em relações a ele, é válido afirmar que, vamos lá, norte, leste, oeste, sul. O sul cortou um pouquinho aqui na foto, mas todo mundo sabe que o sul aqui é para baixo, certo? Vamos ver. Certo? Rondônia está a sudeste e Ceará a leste. Vamos lá, Rondônia está a sudeste? Não, sudeste seria para cá, correto? Roraima está a norte, certo? Teria que estar bem em cima aqui Roraima, mas Roraima está aqui, certo? E Maranhão a noroeste. Acredito noroeste sim, Roraima. São Paulo está a sul e Amazonas a noroeste, certo? São Paulo está a sudeste, no caso aqui do Distrito Federal, certo? Desculpa, a gente está aqui. E Amazonas a noroeste, certo? Noroeste, não, está errado. Pará está a nordeste e Mato Grosso a centro-oeste, também não. Mato Grosso do Sul está a leste, ó, bem do ladinho aqui, e Rio de Janeiro a sudeste, certo? Tá vendo aqui, ó, a rosa dos ventos a sudeste, certo? Então a resposta correta é a resposta E. Vamos lá. Que horas devem marcar os relógios em Nova York, que fica no 5º fuso a oeste de Greenwich, quando em São Paulo, que fica no 3º fuso, também a estes são 12 horas no horário de verão, certo? A resposta correta são 13 horas, certo? Então, como nós temos aqui, ó, São Paulo são 12 horas,
certo? Nós temos 2 horas de diferença, no caso, nós temos, então, às 13 horas, 2 horas a mais, desculpa, 2 horas a mais por causa do horário de verão, tá bom? Então seria às 13 horas, pessoal. Considere o trecho do texto e a figura a seguir para responder à questão. As entradas de ferro estão tão boas. Já é possível vir de São Paulo e Rio de Janeiro em 12 horas. Apenas 12 horas, Alberto. As estradas, perdão, pessoal. Fazendo-se uma estimativa de comprimento da ferrovia São Paulo-Rio de Janeiro, a partir da figura, pode-se concluir que nessas condições a velocidade média da viagem citada pelo pai de Santos Dumont era de aproximadamente em quilômetros quadrados. Resposta C. Vamos colocar aqui a velocidade média. Vamos tentar explicar um pouquinho aqui. De 55 quilômetros. Fazendo-se uma estimativa do comprimento da ferrovia, mais ou menos aí os seus... A gente está falando, ó, vamos colocar, a gente está aqui de 400 quilômetros, correto? Ó, 400 quilômetros. Aí se nós pegarmos 400, dividirmos esses 400 por 12, a gente chega mais ou menos, deixa eu fazer aqui na calculadora para a gente ter aqui, 400 dividido por 12 horas, a gente teria o mais aproximado aqui seria de 55, tá bom? Observe o mapa a seguir. O Brasil, retratação espaço-temporal da vegetação nativa. Com base na análise e interpretação do mapa, pode-se afirmar que todas as alternativas estão corretas, exceto, vamos achar quem que é a errada aqui, é a nossa letra A. A Caatinga, por sua natureza, é hostil ao homem. Permaneceu com sua área quase intacta desde 1950, até o final da década passada. Essa é a que está incorreta, tá bom? A floresta equatorial, em valores relativos, teve sua área de ocorrência pouco reduzida. A Mata Atlântica está reduzida em algumas pequenas manchas nos vertentes das serras e do Planalto Oriental. As áreas dos campos naturais da campanha gaúcha de Roraima foram pouco reduzidas no processo de devastação. O cerrado, entre os grandes ecossistemas, vem sendo mais afetado pelo processo de substituição da vegetação nas últimas décadas. Entendeu? Então, só a nossa primeira aqui sobre a Caatinga que está incorreta. Vamos para a última. Em um mapa, a distância entre duas cidades é de 3,1 centímetros, sabendo-se que a escala do mapa é de 1 por 500 mil. Assinale a alternativa em que indica corretamente em linha reta a distância real em quilômetro entre as cidades. Certo? A resposta seria resposta D. A gente está falando 3,1. Essa matemática aqui, pois a gente explica certinho. Se vocês olharem lá na aula, vocês vão ver como é que a gente faz essa matemática, certo? Para a gente chegar nesse resultado de que cada centímetro, certo? A distância real seria de 155,5 km por centímetro, tá bom? Valeu, pessoal, é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço a todos vocês.